Então vamos lá? Hoje a gente vai conversar sobre o maior erro da classe média, talvez o mais estúpido de todos e que você pode estar cometendo sem nunca nem ter percebido que fez isso. Como é que eu percebi? Eu tenho uma plataforma de investimentos e também tenho uma operação bancária dentro dessa plataforma. Então eu consigo acompanhar os gastos das pessoas ali que permitem com que a gente faça isso, né? Dentro do orçamento doméstico também, da UVP e tal. Eu estava analisando e percebi pessoas que tiveram um aumento de gasto muito repentino. Então as pessoas em dezembro gastavam um determinado valor e agora elas estão gastando esse valor com 35% de aumento. Eu percebi que essas pessoas estavam investindo menos e começaram a gastar esse valor de forma recorrente. Não era então um gasto esporádico, né? Porque em dezembro, inclusive, os gastos esporádicos eles superam e muito a média dos gastos de uma pessoa normal. O que poderia ter feito uma pessoa que era organizada financeiramente começar a gastar tanto dinheiro e diminuir os aportes financeiros, investindo cada vez menos para o futuro? Eu comecei a me perguntar sobre isso e não teve jeito. Eu tive que entrar em contato com essas pessoas para entender o que tinha acontecido. Só que na hora de conversar com elas, em vez de tentar forçar já o que estava acontecendo ou expor para elas com o que elas tinham aumentado o gasto, eu perguntei se eles tinham feito alguma mudança recente na vida. E assim, eu descobri talvez o maior erro da classe média que está em ascensão. Não é um erro da classe média estabilizada, é um erro da classe média quando começa a ganhar mais dinheiro. E isso aqui me chocou com quanto esse erro pode custar tão caro para a classe média brasileira aqui e do mundo inteiro, talvez. O que eles tinham feito, a única decisão que eles tinham tomado foi mudar de casa. Que loucura, né? Então, a partir do momento que você vive uma região mais nobre, você tem uma alteração completa na dinâmica de gastos da sua família. E talvez as pessoas nunca tenham se dado conta disso. Não sei qual a região é a de classe média alta na sua cidade, ou qual a região é de classe média baixa, ou de classe média média mesmo. Mas quando você tem uma mudança na região, você altera radicalmente todos os fatores que eu vou bater aqui. São 4 fatores principais que vão pesar muito na hora de definir o seu orçamento. A primeira mudança imediata que você vai reparar é que, por exemplo, você talvez faça compras, né, no supermercado mais longe da sua casa, aquela compra de mês, no atacarejo, alguma coisa nesse sentido, para já ter algum desconto. Principalmente se você tem uma família maior e se você tem um carro. Nem toda família de classe média hoje em dia tem um carro, porque os millennials aí muitas vezes não gostam muito de ter esse compromisso. Mas o normal é que a família faça a compra de mês aí no atacarejo, no supermercado maior, um Carrefour da vida, um Big, né? Esses supermercados que são maiores. Comenta aí qual é o supermercado da sua região que eu posso ter esquecido aqui, o Grupo Mateus e tal. Só que quando a pessoa se muda de casa, ela tem um mercadinho do lado. Todo mundo acaba fazendo algumas compras no mercadinho do lado e na padaria do lado de casa. Independente de você fazer as compras grandes ou não longe da sua casa, você vai fazer aquela compra do cotidiano no supermercado do lado da sua casa, no mercadinho. E só de você mudar de região, o preço desse mercadinho ele aumenta em 30%. Você pensa que isso não vai fazer grandes diferenças, mas como a maior parte da classe média brasileira tem um orçamento muito caro gasto com comida e com alimentação, esse gasto aumenta imediatamente. Os lanches próximos da sua região não vão ser mais o mesmo preço. A vez que você vai num restaurante, não é mais o mesmo preço. Então, quando você tá com preguiça de cozinhar, tudo aumentou de preço. Aqueles restaurantes oferecidos dentro do iFood, por exemplo, que tá mais perto da sua casa, agora é com 30% ou 40% de aumento. Então, a gente tem um efeito imediato no seu orçamento. Você vai lá e calcular, olha, eu vou viver nessa região que talvez é um pouquinho mais perto do meu trabalho, ou que talvez tenha uma dinâmica um pouco melhor para mim, ou que talvez tenha mais coisa perto, talvez tenha mais facilidade. E aí você considera somente o preço do aluguel e do condomínio. Você não calcula que você mudou completamente tudo que tá dentro do seu universo. Você mudou completamente todas as suas opções de lazer. Você mudou todas as opções de consumo. Então a gente percebeu que isso aqui aumenta expressivamente o custo do orçamento doméstico. Tem que colocar isso na conta na hora que você for sair de perto da sua casa. E não adianta. Você vai falar assim, não, eu não vou tomar uma água de coco no parque que eu mudei pra perto. Vai. Eu não vou comprar pão no parque que eu mudei pra perto. Nunca. Eu vou andar, sei lá quantos quilômetros. Você não vai. Você vai comprar vez ou outra. Vai ter um fim de semana que você vai estar com preguiça. Que aqueles mercadinhos de condomínio deram certo. É isso. O miojo no mercadinho de condomínio tem 3 vezes o preço normal. Então você não vai conseguir se livrar de todo esse consumo, até porque você vai começar a normalizar esses preços. Vai passar por eles com mais frequência. Nos primeiros 2 meses você vai sentir falta. 3, 4 meses depois, você vai começar a comprar muito. Porque no começo, né, você tem uma mudança ali que você fala, cara, eu não vou comprar esse troço, tá caro. Quando você começa a passar por aquele preço todo dia, você começa a normalizar esses preços. Você pode reparar que você já normalizou esses preços, talvez, né, na sua vida, há muito tempo. Então é bom prestar atenção nisso. Segunda coisa que vai subir imediatamente, além disso, né, o seu custo fixo de academia, o seu custo fixo de manutenção do carro, o seu custo fixo de absolutamente tudo que é de médio ali, de médio prazo, né? Então, a gente percebeu que essas pessoas acabaram pagando uma academia muito mais cara, acabaram pagando a oficina mais cara, o borracheiro mais caro, o posto de gasolina mais cara, a conveniência do posto de gasolina muito mais cara, a farmácia muito mais cara, que são coisas que você talvez não enxerga no primeiro momento e tudo ficou mais caro. A diarista cobra mais caro para limpar as casas nessa região. Por quê? Porque é uma região de maior poder aquisitivo. O preço que todo mundo te dá, qualquer fornecedor,
supervisor, um marceneiro que vai na sua casa, alguém que vai operar a manutenção na sua casa, tudo a pessoa cobra mais caro. Raul, mas não é possível, pois pode fazer as contas. Você vai perceber que o serviço, ele é diferente quando ele é prestado numa região de mais luxo e numa região mais barata. O marceneiro, ele tem consciência, ele chega ali e fala, pô, quanto que esse cara tem de dinheiro para pagar nisso aqui? Então ele já faz uma adaptação para isso. A diarista também, ela já faz uma adaptação, até porque essas casas muitas vezes têm mais complexidade também para ser limpa, né? Tem imóveis mais caros e tal, então ela já tem uma faixa na cabeça dela do que cobra para uma região mais pobre e que cobra para uma região mais cara. Então quando você muda de região, imediatamente você já tem que incluir esses fatores e as pessoas acabam não incluindo. Terceiro item que acabou afetando aqui muito o orçamento dessas famílias que eu acompanhei. A escola próxima dessas regiões, extremamente mais cara. Multiplica por quase 1,6 vezes a escola de uma região de uma classe média alta para uma classe média ali. A escola vem acompanhada. Curso de inglês, a escola vem acompanhada de natação, jiu-jitsu do menino, karatê do menino, sei lá o quê. Tudo isso elevou o consumo dessas famílias também e muito assim. Então quando você vai somando isso aqui, você consegue perceber que imediatamente quando você se muda, você vai ter um aumento de 30%, 40% em absolutamente tudo. O mesmo aumento que você teve em relação ao aluguel, você pode esperar em relação a todo o resto. Por quê? Porque todo mundo tá pagando aluguel nessa região. Então cada prestador ali, cada supermercado nessa região, ele também tá pagando mais caro para estar ali. Todo mundo tá pagando 30%, 40% mais caro, todo mundo repassa 30%, 40% de ajuste em absolutamente tudo. Então o que a gente observou aqui, né? Uma mudança de comportamento imediato no padrão de consumo, uma normalização de tudo aquilo, uma mudança no lugar de lazer, uma mudança nas escolas, uma mudança em absolutamente tudo, que é uma coisa que eu nunca tinha reparado. Então simplesmente o fato de você mudar para uma região que é um pouco acima da média, te transforma numa pessoa que gasta muito mais. E para piorar, a gente vem com o quarto item que termina de complicar todo o resto. Quando você se muda para essa vizinhança, você começa a conviver com pessoas que gastam mais. Então você vai entrar na garagem do seu prédio, se antes você reparava em determinados carros, você vai reparar agora em carros que custam 40% mais. E o que você vai fazer? Vai normalizar aquilo, vai achar que você precisa daquilo também para se sentir bem. Você começa a olhar pro vizinho, ele tá ali gastando mais. Você começa a olhar pra roupa da vizinhança, tá gastando mais. E você começa a mudar todo o seu padrão de consumo por normalização, sem compreender. A gente é fruto necessariamente do meio que a gente convive. Então se você achava antes uma coisa absurda de caro, quando você começa a conviver com pessoas que pagam aquilo achando barato, que pagam aquilo achando que é comum, porque talvez elas ganham muito mais do que você simplesmente subiu o degrau cedo demais. E aí o que eu reparei aqui? Não tem muito o que a gente falar nesse aspecto, né? Porque você vai falar, Raul, então eu vou viver numa região muito mais pobre, às vezes insegura, às vezes eu vou ficar segurando a minha mudança. O que eu acho depois de ter avaliado isso aqui? Eu acho que sim, você deveria segurar. Então quando você começa a ganhar mais, eu acho que mais compensa você viver numa região, óbvio, buscando por segurança, etc, numa região mais tranquila, mas viver um pouco abaixo do seu padrão. Se você vai para a região onde as pessoas do seu padrão vivem, a tendência é que você demore mais para subir o próximo degrau depois. Por quê? Se você começa a gastar muito mais, né, antes, logo nesse início da adaptação, normalmente silenciosamente você está minando o seu futuro. A pessoa deixa de investir os 25% para poder consumir mais nesse momento. Então acho que se não cabe na sua vida esse aumento em 40% de tudo, você não deveria mudar. O que você vai fazer? Vai fazer o cálculo olhando assim, olha, eu subi tanto de patamar de vida que eu consigo aumentar em 40% todos os meus gastos? Cara, pode ser que sim, né? Talvez você multiplicou o seu salário por 3 vezes. Você não precisa ficar vivendo naquela região que você estava anteriormente, né? Você pode mudar para uma região além, onde você vai ter um aumento de 40% de todos os seus gastos e ainda vai conseguir investir 30%. Mudou o quê? Nada, tá certo. É esse passo. Agora, nunca suba esse degrau antecipadamente, que é o que a maioria das famílias tem feito, né? A pessoa vai ali, estrutura e fala, eu vou mudar para uma região de rico agora, porque isso aqui vai me dar outro patamar, ou porque eu vou ter uma qualidade de vida melhor. No geral, você vai piorar a sua qualidade de vida. Você vai sair de um lugar onde você tinha tranquilidade financeira, onde você estaria muito confortável, onde os seus gastos já estão controlados, onde você sabe o preço de tudo, onde você já conhece a região, para mudar para um lugar que é totalmente incerto, onde você pode gastar muito mais. Então, o que você pode fazer como um teste, que eu diria que agora eu vou até acrescentar na UVP como aula isso. Comece a consumir naquela região por mais tempo. Em vez de mudar de casa primeiro, muda de academia, começa a frequentar o mercadinho lá de perto, começa a comprar pão lá perto. Primeiro, você vai conhecer a região. É bom você conhecer a região que você vai morar. Então você vai conhecer a região que você vai morar e você vai se acostumar com os preços. Porque não adianta você se iludir que você não vai consumir perto daquele lugar. Todo mundo que mudou para uma região, ou todo mundo que mora na região, você consome alguma coisa perto daquela região. Então o que é mais certo? Se prepara. Porque se você estiver consumindo tudo que tá ali ao redor, colocou seu filho na escola lá perto, já começou a viver aquela região e você achou super tranquilo os gastos, é um bom sinal, não é? E é a forma mais coerente de você fazer essa mudança. Então essa é a dica que eu tenho pra você. Em vez de, não se mude, a dica que eu tenho é, consuma nessa região antes de se mudar. Começa a frequentar a academia nessa região antes de se mudar. Você vai conhecer seus vizinhos, vai perguntando pra todo mundo como é que é o lugar e você já vai consumindo ali. Se você aguentou depois de 3 meses e não desconfigurou sua renda familiar, etc., cara, o aluguel é o último detalhe, né? Porque agora vai ter esse aumento do aluguel, só que você já estava acostumado, já sabe quanto tudo tá custando, já viveu a emoção, seu filho já tá estudando lá perto. Olha que adaptação muito mais simples, né? Você começou primeiro pela parte mais difícil e depois você foi pra parte mais fácil, que é simplesmente
simplesmente se mudar para perto de tudo que você já estava fazendo. Então você vai ter esse alívio imediato, vai ter uma configuração melhor. Eu acho que isso aqui vai ajudar vocês a se organizarem melhor e também vai evitar a frustração que é se mudar para um lugar e perceber que você não tem dinheiro suficiente para conviver com aquelas pessoas, ou começar a se sentir mal porque você tá vendo que todo mundo pode consumir tudo ali, ou se sentir mal porque não adianta nada você mudar de casa e aí você não pode comer um espetinho lá debaixo do seu prédio, você não tem dinheiro para pagar. Pô, é melhor você ficar no bairro que é condizente e que você tem acesso ao consumo do que se mudar antes da hora. Se você quiser mais conselhos financeiros como esse, né, e compreender melhor as coisas, você pode se inscrever no canal. E se você já tá pronto para ir para o próximo nível, ou seja, já me conhece, já confia em mim, já conheceu o canal, o que você pode fazer é acessar aí alvp.com.br, clicar no botão Faça sua análise de perfil, você vai ter acesso inclusive, né, à organização financeira. Olha que legal, aqui no nosso sistema a gente tem o chamado orçamento doméstico, vou mostrar para vocês aqui como é que ele fica. A gente tem o chamado orçamento doméstico que te ajuda a dividir as contas da sua casa. Por exemplo, você colocou aqui que você ganha 5 mil por mês. A UVP só funciona para quem ganha 4.500 ou mais, né? Então você pode ganhar 15, 20, né? Dependendo do dinheiro que você colocar aqui, olha que legal. Se eu colocar 15 mil por mês, ele já vai dividir automaticamente para mim quanto que eu deveria gastar com cada área da minha vida financeira, quanto que eu deveria investir, quanto que eu deveria investir em conhecimento, quanto eu deveria investir em conforto. Então esse sistema aqui é só um dos que a UVP utiliza para melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos aqui e dos nossos clientes também, porque a gente também tem a consultoria top 1 de investimentos do país, sabia disso? A UVP começou como escola e a gente evoluiu até chegar nesse lugar, né? É um orgulho que a gente tem aí da nossa trajetória. Tantos anos aqui já, sem ter que responder por nenhum mal feito, né? Você vai olhar aí a UVP, 5 anos que a gente fala, ó, se você não aprender a investir com a gente, eu te devolvo seu dinheiro. Você nunca vai ver ninguém que fala assim, ah, o Raul mentiu pra mim, isso é o quê? Você abre lá nosso Reclame Aqui, tá tranquilo, né? Não tem ninguém falando isso. Você vai olhar os meus concorrentes, por exemplo, todo mundo mais sujo que pau de galinheiro, porque prometeu coisa que não dava pra cumprir, etc. A gente mantém muito o pé no chão aqui, né? Pô, eu consigo melhorar a sua vida, não consigo te fazer andar de Ferrari do dia pra noite, a não ser que você já seja rico, que aí eu consigo sim fazer você andar de Ferrari, porque a gente deixa seu dinheiro mais estruturado, você nem paga as parcelas dessa Ferrari aí. Vamos ver se não tem alguma pergunta aqui pra vocês. E o aluguel que você vai ter que pagar todo mês pra morar no lugar, caso você não fizer financiamento do imóvel, como fica? Ele tá falando de um rios, né? Mas, na verdade, eu falei que faz sentido fazer financiamento, eu falo já há algum tempo, tá? Eu não sei por que você fez esse comentário específico. Então, na verdade, a gente tem uma aula aqui sobre como comprar seu primeiro imóvel. Faz sentido você financiar no Brasil. Já falei sobre isso algumas vezes. O Ian Gabriel falou, pergunta, Raul, poderia falar um pouco qual a sua opinião sobre o neoliberalismo? Então, na verdade, quando a gente diz neoliberalismo, não existe nenhum autor neoliberal. Ninguém vai se dizer assim, olha, eu sou um neoliberal. Eu sou um economista neoliberal que escrevi essa teoria neoliberal. Essa é uma forma pejorativa que as pessoas de esquerda têm de chamar normalmente a teoria do liberalismo econômico, né? Então, se você quiser começar a entender um pouco mais sobre isso, você pode começar lendo as 6 lições do Mises e você pode, a partir daí, estudar um pouco mais sobre esse tema. Eu sou um liberal, eu acredito, não sou um neoliberal, eu sou um liberal, acredito no liberalismo econômico. Acho que é o melhor caminho que a gente tem para evoluir, né? Os países que aplicaram mais liberdade econômica conseguiram se desenvolver melhor. Mas esse é um tema que tem muita discussão, sabia? Tem muita gente que apresenta diferentes teorias. Tem a teoria moderna, que é outra teoria que vai dizer que a gente pode injetar dinheiro na economia indefinidamente. Esse é um tema que a gente acaba não abordando tanto aqui, porque são tantas questões, né? A gente prefere ir pro lado mais prático. Investir funciona bem, independente daquilo que você acredite. Raul, como faz para daqui 2 anos trabalhar como consultor de investimentos na UVP? Boa pergunta, Gabriel. A gente tem vagas sempre na consultoria. A primeira questão que você precisa entender é que para trabalhar como consultor de investimentos, você precisa ter uma certificação chamada CEA. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é passar nessa prova. Ela é uma prova da Anbima. Você passa nessa prova e você se certifica como CEA e a partir disso você pode trabalhar como consultor de investimentos, né? A UVP, diferente das outras consultorias, a maioria das consultorias, o cara tem um CEA ali, o cara já contrata e começa a trabalhar com esse cara. A gente tem uma restrição muito grande. A gente faz uma prova aqui, né, feita para os CEAs do Brasil e a gente aprova menos de uma pessoa a cada 1.000 pessoas no processo seletivo da UVP. Normalmente é 1 ou 2 pessoas no máximo a cada 1.000 pessoas que enviam um currículo para cá. Então é bem difícil passar no nosso processo seletivo. O que a gente exige, né? A gente exige uma ampla capacidade de raciocínio lógico e a gente exige que a pessoa seja muito fora da curva. A gente gosta de trabalhar com poucos consultores que ganham bem e não com muitos consultores que ganham mal. Tem consultoria que tem 600, 1.000 consultores, né? A gente tem aqui, pra você ter noção, até quando a gente se tornou o primeiro lugar, a gente ainda tinha 7 consultores para atender bilhões em patrimônio. Hoje em dia a gente tem 30 consultores para atender muitos bilhões em patrimônio. Então é basicamente isso. E aí o Pietro tá falando aqui, abri a subscrição de Paranapanema, elas estão pagando 001, comprei 200, falou baixo, o que eu faço? Você tem que exercer o direito, é diferente de comprar as ações, tá? Cuidado com isso, porque se você compra as ações, o direito vai expirar. Presta atenção. E uma coisa que você precisa saber é se somando o seu direito de subscrição com o valor que a ação tá, fica menor ou abaixo do valor de mercado. Muitas vezes fica abaixo. Tem que prestar atenção, mas muitas vezes também pode estar mais caro. Aí você não compensa exercer, deixa expirar o direito.